Fala pessoal, Henrique aqui, e hoje eu quero falar sobre uma coisa que todo mundo quer ter, só que poucos sabem como desenvolver de verdade, que é a confiança. Eu não estou falando daquela confiança falsa que a gente vê por aí, aquela que é só fachada, que na primeira dificuldade ela cai. Estou falando da confiança de verdade, que é inabalável e que vem de dentro para fora. Durante a minha carreira como atleta, eu tive que aprender a diferença entre essas duas coisas da forma mais difícil possível. Porque no esporte, principalmente no altíssimo rendimento, a confiança de mentira não funciona. Quando você está ali na pré-largada de uma Olimpíada, com milhões de pessoas vendo, o que todos os seus passos é a confiança de verdade que vai te sustentar. E hoje eu quero te ensinar exatamente como você constrói uma confiança real, baseada na experiência de quem já teve que aprender a desenvolver essa confiança sob pressão extrema. Bom, a primeira coisa, eu quero que você entenda a diferença entre confiança falsa e confiança real. Confiança falsa, ela é baseada numa comparação sua com os outros, em elogios externos, em resultados que já foram, e ela é frágil, porque ela depende de fatores que você não controla de forma alguma. Eu me lembro da época da minha carreira em que eu tinha o que eu achava que era muita confiança. Achava que eu estava ganhando todas as competições nacionais, a mídia falava bem de mim, todo mundo gostava de mim. E eu, obviamente, me enchia, me sentia invencível. Só que essa confiança era basicamente feita de areia. Quando eu enfrentei minha primeira derrota importante, quando uma pessoa nadou mais rápido que eu, quando a mídia começou a questionar a minha capacidade, tudo aquilo que eu achava que era confiança caiu. E daí eu percebi que o que eu tinha não era uma confiança real. Era basicamente uma arrogância disfarçada de confiança. Era uma sensação de superioridade que era baseada em circunstâncias temporárias e não uma crença real em mim mesmo. Agora, a confiança real ela é diferente, porque ela não depende de você ser melhor do que os outros. Ela depende de você conhecer as suas próprias capacidades. Ela não vai depender de elogios externos, ela vai depender sim de autoconhecimento. E afinal, ela não depende de resultados que já passaram. Ela depende da sua preparação atual. Porque a confiança real é construída sobre 3 pilares: competência, preparação e autoconhecimento. E esse primeiro pilar, que é a competência, você não consegue ter essa confiança real em uma coisa que você não sabe fazer. Então, se você quer ter uma confiança para falar em público, você precisa desenvolver a habilidade de falar em público. Se você quer ter confiança para liderar uma equipe, você precisa desenvolver habilidades de liderança. Eu vou falar o meu exemplo. Na natação, a minha confiança vinha do fato que eu sabia que eu estava tecnicamente pronto para aquele momento. Então eu tinha treinado infinitas horas, tinha aperfeiçoado cada detalhe da minha técnica, eu conhecia o meu corpo e os meus limites. O segundo ponto é a preparação. A confiança, de verdade, ela vem de você saber que você fez tudo o que estava ao seu alcance para se preparar. Não é você ter uma garantia que vai ter um resultado bom. É a garantia do esforço. Então, antes de cada competição importante, eu tinha um checklist mental de tudo que eu precisava fazer para estar preparado. Treino técnico, treino físico, preparação mental, nutrição e descanso. Então, quando eu sabia que eu tinha feito tudo isso que eu falei, eu me sentia confiante, independente do resultado. E o terceiro ponto é o autoconhecimento, que é que você precisa conhecer os seus pontos fortes e pontos fracos, as suas limitações e principalmente as suas capacidades. A confiança real não é sobre você achar que você é perfeito. É sobre você aceitar quem você é e trabalhar com isso. Daí eu te pergunto como que você constrói essa competência. A resposta é simples, só que ela não é fácil. É a constante prática. Essa prática deliberada não é você apenas repetir alguma coisa várias e várias vezes. É você praticar com foco específico em melhorar aspectos que são específicos na sua performance. É você sair da zona de conforto de forma constante. É você buscar feedback, é você corrigir os seus erros. Eu, na natação, eu não nadava apenas 1 quilômetro atrás do outro. Eu costumava focar em aspectos muito específicos. Então, a cada treino, eu pensava diferente. Tudo para evoluir minha performance. Por exemplo, hoje eu vou trabalhar a entrada da mão na água. Amanhã eu vou trabalhar a virada e depois de amanhã eu vou trabalhar a saída. Cada treino tinha um objetivo específico. Cada série tinha um foco. E eu media o meu progresso de forma constante, não apenas pelos tempos,
mas pela qualidade da minha técnica. Então sempre uma filmagem, sempre alguém enxergando, alguém vendo, me analisando ao mesmo tempo que eu estava ali praticando. E o mesmo se aplica para qualquer área da vida. Se você quer desenvolver confiança para falar em público, você não vai ter que falar em público várias e várias vezes. Óbvio que isso vai ajudar, mas não é isso. Então você precisa focar em aspectos específicos. Por exemplo, hoje eu vou trabalhar minha postura, amanhã eu vou trabalhar minha voz e depois eu vou trabalhar o contato visual. A competência técnica não é suficiente. Você precisa também de preparação mental. E aqui entra uma técnica que mudou a minha vida, que é a visualização. Então, antes de cada competição importante, eu passava horas e horas visualizando não só o sucesso, só que todos os cenários possíveis, cada estágio, cada momento. Então eu me via nadando bem, só que eu também me via enfrentando as dificuldades e, obviamente, superando as dificuldades. Eu sempre tentava fechar os olhos e enxergar a largada perfeita, só que eu visualizava também uma largada ruim e como que eu ia reagir caso as coisas não fossem como eu tinha planejado. Eu visualizava que eu estava nadando na frente dos outros, só que eu também enxergava se eu estivesse atrás e tendo que recuperar o que eu errei. E essa preparação mental me dava uma confiança, porque eu sabia que independente do que acontecesse, eu já tinha vivido aquela situação na minha mente e eu, com certeza, iria saber como reagir. Uma outra técnica que é importante é o que eu chamo de banco de evidências. Então toda vez que você faz algo muito bem, por menor que seja, você escreve. Toda vez que você supera um desafio, você começa a registrar. Toda vez que você melhora em alguma coisa, você tem que lembrar de documentar aquilo. E com o tempo, você vai ver que você vai construir um banco de evidências concretas da sua real capacidade. E aí, quando uma insegurança bater, tudo que você precisa fazer é consultar esse banco e lembrar de tudo que você já fez, de tudo que você já conquistou. E o último ponto, que eu acho que talvez é um dos mais importantes, é o autoconhecimento. Você precisa conhecer os seus padrões, as suas reações, os seus gatilhos. Eu sabia, por exemplo, que eu tinha tendência a ficar ansioso antes de competições que eram importantes. Só que ao invés de lutar com essa ansiedade, eu aprendi a trabalhar com ela. Então eu desenvolvi rotinas que são específicas para transformar essa ansiedade numa forma de energia positiva. Então eu também sabia que eu tinha uma performance melhor quando eu estava mais tranquilo, não quando eu estava tenso. Então eu desenvolvi técnicas de relaxamento que funcionavam para mim. O autoconhecimento, ele significa também você aceitar suas limitações. Porque eu sabia que eu não era o nadador mais talentoso do mundo. Só que eu também sabia que eu era um dos mais preparados. Eu trabalhava com os meus pontos fortes e compensava os meus pontos fracos. Porque a confiança real não é sobre você se achar melhor do que os outros. É sobre você conhecer o seu próprio valor. Não é sobre você nunca ter medo, é sobre você agir apesar do medo. E não é sobre garantia de sucesso. É sobre você ter a garantia que você fez o melhor que você podia naquele momento. Então, quando você constrói uma confiança real, você vai se tornar uma pessoa imparável. Não porque você vai vencer sempre, mas sim porque você sempre vai se levantar. Não é porque você é perfeito, mas porque você é preparado. E agora eu te pergunto, em qual área da sua vida você precisa construir uma confiança real? Qual competência você precisa desenvolver? Como é que você pode se preparar melhor? Lembra de contar para mim aqui nos comentários. E se esse vídeo aqui te inspirou a construir uma confiança de verdade, não a de mentirinha, lembra de deixar um like. Já lembra também de se inscrever no canal e mandar esse vídeo aqui para alguém que precisa ouvir tudo isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!